Olá, bom dia! A Tarobá preparou uma programação especial para você ficar atualizado sobre a pandemia do coronavírus. A partir de agora, até às 3 horas da tarde, você acompanha um Tarobá Cidade com muita informação. Eu vou ficar com você até às 11h50 da manhã. Você vai poder tirar suas dúvidas sobre como vai ficar a situação trabalhista nesse período de quarentena. Tem orientação com médicos. A gente vai também saber como outros países estão lidando com a epidemia do corona e ainda bom humor para você descontrair nesse período de tensão. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Tarobá Cidade para você ficar em casa na Tarobá. Você sabe que o grupo Tarobá de Comunicação startou a campanha #Fique em Casa na Tarobá? Nós vamos ser a sua melhor companhia neste período. Para isso, você também pode fazer parte da nossa programação. Só você enviar o seu vídeo no WhatsApp 3315 1313 com o seu nome e bairro. Conta pra gente o que você está fazendo em tempo de quarentena, como você está lidando com a situação, você descobriu algum projeto inovador, um Instagram? Tem ajudado seus vizinhos, feito compras para os mais idosos que estão em isolamento? Conta pra mim, a gente vai exibir aqui a sua gravação, aqui no nosso Tarobá Cidade. Participe, juntos nós venceremos esse vírus. A vacinação na rede pública contra a gripe começou, mas em Londrina, por enquanto, só cobre os idosos. A campanha segue até o dia 22 de maio e a Secretaria de Saúde estuda fornecer as doses no sistema drive-thru. A prioridade da vacina contra a gripe são os idosos acima de 80 anos e aqueles que têm mais de 60 e estão acamados. Eles têm sido as principais vítimas fatais do coronavírus e justamente por isso estão sendo atendidos em casa. A vacinação contra a influenza foi antecipada por conta da pandemia da Covid-19. A mulher do seu Valdomiro tem 79 anos e, como está de cama após sofrer um AVC, teve direito à vacina. Ele tem 72 e, como a equipe também já estava na casa, ele já foi imunizado. É muito importante, porque quando eu estou recebendo essa vacina, né, aqui, eu vou no postinho todo ano, eu nunca mais tive gripe, né? É muito provável que uma pessoa com problemas respiratórios acabe procurando o posto de saúde. É por isso que aqui na Vila Nova eles colocaram essa cadeira. Quando alguém suspeito da Covid-19 chegar aqui, é atendido do lado de fora. Mas isso não evita o risco para as pessoas idosas. É por isso que a vacinação para quem tem mais de 80 anos está sendo feita em casa. Mas muitos vovozinhos e vovozinhas acabam vindo até o posto e insistem que a vacinação seja feita aqui. Mas a gente já está aqui, o meu filho já trouxe a gente. Vacina a gente, você não acha? É isso aí que eu estou querendo só. O secretário de Saúde afirmou que não há necessidade dos idosos acima de 80 anos irem até as UBSs. Todos que têm cadastro serão atendidos em casa. Ao todo, serão 11 mil pessoas atendidas pela campanha em Londrina. Na semana que vem, começa a vacinação para quem tem entre 60 e 79 anos. Serão tomadas algumas medidas, como o atendimento com vacinação dentro do carro do paciente. Nós estamos agendando essas vacinações e muito provavelmente até sábado nós teremos uma estratégia de vacinação por drive-thru, ou seja, nos carros. Estamos ajustando aí algumas parcerias com locais que tenham um grande espaço para que também não haja aglomerações em relação ao trânsito na cidade e a gente consiga atender essa nossa população de forma adequada. Para os professores, profissionais de segurança, portadores de doenças crônicas, a vacinação será entre 16 de abril a 8 de maio. Crianças, gestantes, servidores de unidades prisionais podem se vacinar entre 9 a 22 de maio. O avanço do coronavírus é uma preocupação ainda maior para as grávidas, que precisam de acompanhamento médico e manter o pré-natal em dia. Confira na reportagem de Marcelo Silveira. A Geisiane está preocupada. Mesmo grávida de 8 meses, precisou desmarcar exames previstos em um hospital público. É meio desesperador, justamente porque no final da gestação
você começa a querer um chá de fralda, você começa a querer ter mais contato com os seus pais, né? Aí você vê que você não pode ter isso mais. Mesmo não estando entre os grupos de maior risco, as grávidas precisam redobrar os cuidados na prevenção ao coronavírus. Se for infectada e a doença se agravar, ela pode comprometer a saúde do bebê e até provocar partos prematuros. Inicialmente, eu estou com quadro de coriza, ou estou com quadro de dor de garganta, mesmo que eu tenha febre, a família inteira deve se fazer um auto-isolamento por 2 semanas. Durante o isolamento, a gestante deve observar a movimentação fetal diariamente e tentar medir a pressão toda semana. As consultas de pré-natal devem ser mantidas e agendadas com intervalos maiores entre cada paciente para evitar a aglomeração nos consultórios. Secretárias e médicos estão orientados a usar máscaras. E a presença do acompanhante, mesmo garantida por lei, deve ser evitada. Ficar longe dos idosos também é recomendado. Com o nascimento da Yasmin previsto para o final de abril, os avós provavelmente só poderão ter notícias dos primeiros dias da neta por fotos e vídeos. Esse medo do distanciamento tem me afligido, e principalmente também pela questão de ter uma outra criança, minha filha mais velha, no meio disso tudo. Falando em prevenção, nós vamos agora conversar com a jornalista Alexa Marques, que recebe o farmacêutico Tiago Bordignon para trazer algumas orientações a respeito do coronavírus. Bom dia, Alexa. Bom dia, Sara. Bom dia para todo mundo que acompanha o Tarobá Cidade aqui no grupo Tarobá de Comunicação. Exatamente. Ao meu lado aqui é uma certa distância para a gente também ter esse cuidado, né, com o coronavírus. Eu tenho que ele faz treinamento em farmácias, o Tiago Bordignon, para explicar um pouco para a gente. Tiago, as pessoas estão loucamente indo para as farmácias. Como está o movimento hoje em dia nas farmácias? Bom dia. O movimento cresceu nas últimas semanas devido a essa epidemia, essa pandemia do coronavírus. Então, a gente teve uma crescente aí nos atendimentos à farmácia. Então, agora com o isolamento, uma baixa da procura à farmácia. Mas a gente está tendo ainda uma bastante procura dos clientes e pacientes nas nossas lojas. Principalmente a procura de álcool em gel, né? A procura de muitas coisas. Álcool, termômetro, máscara, álcool em gel, anti-inflamatórios. Então, todos os medicamentos também de uso contínuo, as pessoas estão buscando de maneira desenfreada. Então, nas últimas semanas foi assim bastante alarmantes em relação ao crescimento de vendas. E tem muita gente buscando remédios, por exemplo, ibuprofeno, que está todo mundo falando que cura o coronavírus. Remédio para lúpus. É errado isso, né? Não tem ainda uma cura, uma vacina, um remédio que sare o coronavírus. Tem bastante especulações, bastante artigos publicados já, mas são artigos que ainda estão em fases de estudo, fase de comprovações científicas. Então, assim, em relação ao ibuprofeno, ibuprofeno é um anti-inflamatório, bastante utilizado. Teve um artigo contraindicado, né? Assim, não tem contraindicação, tem alguns estudos publicados sobre ibuprofeno e outros medicamentos aí que não seriam utilizados aí para o paciente que está com suspeita ou com o caso confirmado com coronavírus. Mas a gente pede para que os médicos relatem isso e não prescrevam em relação ao paciente. Então, seja o ibuprofeno, seja outros medicamentos, seja todos os medicamentos que estão aí sendo relatados nos artigos. Então, assim, não é só o ibuprofeno, não é só o Reuquinol, hidroxicloroquina que a gente fala, tem bastante coisa sendo veiculada. Então, a gente tem que ter cautela, respeito coletivo em relação... Automedicação também nem pensar. Automedicação, então a gente tem os farmacêuticos para poderem aí estar falando sobre assistência e promoção à recuperação da saúde também em relação a esses medicamentos. Mas, assim, todo medicamento tem que ter uma veiculação aí da farmácia, dos farmacêuticos, de forma segura, eficaz. Então, a gente está passando essas informações, criando posts, lives e dando toda a segurança possível para os nossos pacientes, de forma geral. Em relação aos idosos, muitos idosos ainda vão à farmácia em busca dos remédios? Os idosos ainda não estão respeitando 100% o isolamento, que a gente fala, eles são um grupo de risco acima de 60 anos, não só os hipertensos, diabéticos, os asmáticos, mas os imunodeprimidos, esses pacientes que precisam de medicamentos para lúpus, entre outros medicamentos. Então, esses devem evitar usar o nosso teleentrega, o drive-thru, a gente expandiu também o teleentrega para mais filiais possíveis nessas últimas semanas, e o drive-thru também é uma boa opção para que você não possa sair de casa.
E qual é o seu maior, assim, sua dica para as pessoas que estão em casa, às vezes um pouco desesperadas, né? O que elas devem fazer nesse momento? Olha, eu acho que é o momento de todo mundo fazer reflexão. A gente está todo mundo em isolamento, outras pessoas tendo que ir para a linha de frente, como os profissionais da área de saúde. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter respeito coletivo, então a gente não tem que lotar as farmácias, os mercados. A gente tem que pensar no próximo nesse momento, porque a gente está com uma escassez de máscara, de luva, de álcool gel, até medicamentos já começaram a ter uma escassez, mas a gente vai conseguir repor, porque é uma demanda, né, uma procura. Mas a gente pede que as pessoas pensem não em buscar tudo isso de uma vez, porque os mais necessitados vão precisar dessa demanda. Assim como a gente vê com a hidroxicloroquina, a gente tem muitos pacientes hoje com lúpus, com artrite e outras doenças autoimunes que estão precisando desses medicamentos agora e devido a veiculações ou devido a uma histeria da mídia também, as pessoas foram e resgataram esses medicamentos, né? Então a gente agora também está com Devolva com Amor, que é para devolver esses medicamentos, que a gente devolve o dinheiro de volta dessas pessoas e assim a gente consegue contribuir para as pessoas que precisam, né? A hidroxicloroquina ela não é para prevenção e sim para tratamento, né, dos pacientes com coronavírus, segundo os estudos. Perfeito, Tiago. E sobre o lúpus, a gente vai ter daqui a pouco um depoimento também de uma paciente que precisa do remédio e também já não está mais encontrando nas farmácias. Volto com você aí do estúdio, Sara, e já eu volto com a advogada também falando dos direitos trabalhistas em tempo de coronavírus. Obrigada, Alexa Marques, jornalista. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão dos medicamentos que já estão começando a faltar nas farmácias para pacientes portadores de lúpus. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui no nosso Tarobá Cidade, a gente vai falar sobre isso. Como será que está a situação ao redor do mundo? Quem conta um pouco para a gente é a enfermeira Vivian Gaidage, que mora em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Oi, Vivian. Oi, Sara, minha prima. Oi, pessoal do Tarobá Cidade. Aqui quem fala é a Vivian. Eu moro aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. Sou enfermeira formada no Brasil, mas atualmente sou licenciada aqui na Flórida, nos Estados Unidos, como enfermeira. Vou contar um pouquinho para vocês como está a nossa realidade em relação ao coronavírus. Então, gente, aqui o primeiro caso iniciou há 22 dias atrás, dia 1º de março, e esses números estão aumentando muito rápido. A Disney, há uma semana atrás, e as escolas fecharam. Durante toda a semana passada, fecharam bares, restaurantes, academias, igrejas, qualquer lugar que tenha mais de 10 pessoas ou aglomerações está sendo fechado. As únicas coisas que a gente tem mais aberto são alguns restaurantes, mas não pode comer dentro do local, é só para pegar para levar para casa, e supermercados e farmácias. E a orientação que a gente está recebendo, então, há 2 dias atrás, iniciou-se aqui o toque de recolher. Então, a partir das 11 da noite às 5 da manhã, por enquanto, ninguém pode estar na rua. Porém, hoje à tarde tem um pronunciamento do presidente Trump que talvez isso mude em relação ao toque de recolher. A gente está se cuidando, então, de que forma? Não saindo de casa, exatamente, né? Então, comprando coisas para permanecer durante 2, 3 semanas dentro de casa, saindo só estritamente necessário, cuidando quando volta para casa, porque a gente tem que considerar que cada vez que a gente sai para fora de casa, a gente está contaminado pelo vírus. Então, os cuidados quando a gente retorna ao nosso lar têm que ser feitos. Então, usar álcool 70%, lavar as mãos mais do que 20 segundos, tomar banhos frequentes, fazer toda a higienização da casa para evitar realmente o contato com o vírus, porque realmente ele é muito transmissível e é uma situação muito grave que está ocorrendo em todo o mundo, e aqui nos Estados Unidos já está se tornando uma situação bem complicada já, infelizmente. Obrigada, Vivian Gaidage, enfermeira radicada nos Estados Unidos, mais especificamente em Orlando, na Flórida. Agora a gente vai lá conversar com a nossa produtora do Tarobá Cidade, Kellen Lopes, jornalista, que está trabalhando na casa dela. Bom dia, Kellen Lopes. Você está na sua casa de quarentena, mas continua com a mão na massa, né? Bom dia, Sara. Bem isso, eu estou de quarentena porque eu faço
componho o grupo de risco, né? Porque eu tenho bronquite asmática, então não posso sair de casa. E a Tarobá me mandou para casa, estou trabalhando em casa, porque as informações não param de chegar. Eu estou aqui com o meu computador ligado na Tarobá, ligado com a Band, sempre procurando saber das últimas notícias para poder informar quem está aí em casa também, né? No mesmo caso que o meu. Então, checando, aqui o trabalho não para. Vou só mostrar para vocês. Oi. A gente dizer, né, que tem muita gente trabalhando remotamente, muita gente fazendo videoconferência, trabalhando de casa, e isso é possível? É possível. Graças a Deus, hoje nós temos à mão inúmeras tecnologias que nos permitem fazer essa transmissão e trabalhar em casa remotamente. Então, aqui eu consigo acessar todo o espelho, né, que a gente chama de espelho, tudo que vai acontecer no programa, eu vou programando daqui e vou passando para você que está aí no estúdio, aí no Twitter, né, onde fica o pessoal que corta o áudio, o vídeo, e o editor também, a gente vai trabalhando tudo em videoconferência para colocar o programa no ar. Mas dá tudo certo no final. Tá bom, obrigada, Kellen Lopes. Obrigada por você dividir essa sua experiência de home office com a gente, porque eu sei que tem muita gente em casa que está trabalhando também de casa. Sim. Nada, estou aqui e a gente não para aqui para levar a melhor notícia em primeira mão, checando todas as informações para você que está ligado na TV Tarobá. E lembre-se, hashtag fique ligado, fique em casa na Tarobá. Fique em casa na Tarobá. Coloca essa hashtag. Obrigada, Kellen Lopes. Se cuida, é isso aí. Isso é importante a gente falar, né, gente? Nesse período de quarentena, por causa da pandemia do coronavírus, as pessoas estão se reinventando. Tem gente preocupada em ajudar ao próximo. Pequenos empresários já estão participando do Londrina em Casa. Olha só a iniciativa da Melina Caldani. Oi, Sara. Oi, pessoal do Tarobá Cidade. Eu me chamo Melina Caldani, sou criadora do perfil Londrina em Casa. Eu criei esse perfil no dia 19, depois da restrição anunciada do comércio, para unir os nossos pequenos comerciantes, pequenos produtores, os prestadores de serviço que precisam continuar trabalhando nessa fase de crise e fazê-los chegar até o consumidor que precisa do produto em casa. Então é um perfil de divulgação gratuita desses serviços, desde que eles tenham entrega, né? Com a intenção de fazer com que essa crise traga o menor prejuízo possível, especialmente para esse Cada um fazendo a sua parte, a gente vai atravessar isso juntos da melhor forma possível. Obrigada, viu? Obrigada, Melina. Obrigada a você e parabéns pela sua iniciativa. No próximo bloco, nós vamos conversar com a advogada Manuela Tucunduva, que vai sanar nossas dúvidas sobre as questões trabalhistas em tempo de coronavírus. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer pelo nosso WhatsApp 3315 1313, 3315 1313. É o seu canal direto com o Tarobá Cidade, que volta já já.